Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. O tema da aula de hoje é Bem-aventurados os humildes de espírito. Para desenvolver essa aula, eu me baseei num famoso sermão do pregador Charles Spurgeon, chamado As Bem-aventuranças. Então vamos dar início lendo o texto base da nossa aula de hoje. Está em Mateus 5, do 1 ao 3. É um trecho do conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, muitas vezes nós desfrutamos mais de um sermão ou de uma palestra quando nós sabemos algo a respeito do pregador ou do palestrante. Por exemplo, quando um médico fala a respeito de bons hábitos alimentares, a nossa tendência é prestar mais atenção ao que ele diz, do que se fosse dito por um colega de trabalho. Isso ocorre porque espera-se que um médico saiba mais do que um leigo a respeito desse assunto. E é por isso que em muitas conferências por aí, antes de uma palestra ser proferida, sempre se lê o currículo do palestrante naquela ocasião. Aqui, no texto que nós acabamos de ler, o Cristo de Deus é o próprio pregador do Sermão do Monte. Aquele que pregou as bem-aventuranças não era apenas o príncipe dos pregadores, mas que estava qualificado mais do que qualquer outro para dissertar a respeito do tema que foi escolhido. E uma coisa importante a respeito desse texto, antes de nós entrarmos especificamente no seu conteúdo, é nós não cairmos no erro de supor que os versículos iniciais do Sermão do Monte declaram como nós iremos ser salvos, por quais meios nós somos salvos. Jesus aqui não fala sobre o plano da salvação. Há outras partes do ensino do nosso Senhor e da Bíblia como um todo em que esse assunto é apresentado. Aqui, Jesus unicamente responde à seguinte pergunta: quem são os salvos? Então, se nós pudéssemos dar um tema para essa mensagem, seria mais ou menos assim: quais são as marcas, as evidências de uma obra de graça na alma dos indivíduos? Ou quem são os que nasceram de novo? Quem foram regenerados pelo poder do Espírito? E com certeza, irmãos, Jesus, o Salvador, era o mais capacitado a responder essa pergunta, como eu disse. A pergunta: quem são os salvos? Pois nós sabemos que é o pastor quem melhor conhece as suas próprias ovelhas. Então, tendo em mente o propósito do discurso de Jesus, que era descrever os que são salvos e não declarar como eles são salvos, o plano da salvação, vamos considerar agora a primeira das bem-aventuranças, que é essa que nós lemos: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu gostaria de analisar com os irmãos dois aspectos desse texto. O primeiro é o que quer dizer essa bem-aventurança, ou seja, o que quer dizer humilde de espírito. E o segundo aspecto que eu gostaria de analisar é por que essa bem-aventurança aparece no primeiro lugar do sermão do nosso Salvador. Falando então, inicialmente, desse aspecto, o que quer dizer ser humilde de espírito? É importante destacar, irmãos, que outras traduções da palavra, uma outra tradução possível para a palavra humilde, colocada aqui, é pobre. Inclusive, na versão Nova Almeida atualizada, o versículo é traduzido assim: Bem-aventurados os pobres em espírito. E isso é importante, irmãos, porque nos ajuda a compreender melhor a mensagem que Jesus quis passar com essa expressão. No grego, há duas palavras para designar pobreza ou pobre. A primeira, que é penes, é o homem, descreve aquele homem que tem que trabalhar para ganhar a vida.
é aquele que não tem nada que lhe sobre, né, no fim do mês. É o homem que não é rico, mas que também não passa necessidades. Ele não possui nada supérfluo, mas ele tem o básico para sobreviver. Essa é a primeira palavra, penês. A segunda palavra no grego para representar o pobre ou a pobreza é ptokoi, que descreve a pobreza absoluta e total. Descreve a situação daquele que está afundado na miséria. É a mesma palavra, para os irmãos terem uma ideia, para mendigo, que foi usado naquela história do rico e de Lázaro, lá em Lucas 16. É aquela pessoa, então, essa palavra ptokoi, representa aquela pessoa extremamente necessitada, aquele que não tem nada. E os irmãos devem imaginar qual palavra Jesus usou aqui. Foi exatamente essa última palavra. Contudo, irmãos, nós não devemos imaginar que o ponto aqui é sobre bens materiais, é sobre riquezas materiais. Até porque Jesus usou a expressão pobres ou humildes de espírito, ou pobres em espírito, como traduz a Nova Almeida atualizada. Em outras palavras, irmãos, o que isso quer dizer, o que Jesus quer dizer é que feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca a sua confiança totalmente em Deus. Feliz é o homem que reconhece que dinheiro, sucesso, poder, força não significam nada, mas Deus significa tudo. Assim, irmãos, ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Nós somos mendigos e precisamos de Deus, precisamos com todas as forças de Deus. É interessante observar que essa primeira bem-aventurança é dada mais pela ausência do que pela presença de qualidades louváveis. Ou seja, é uma bem-aventurança que não é para aquele homem que é distinguido por sua virtude ou notável por uma excelência qualquer, mas é para aquele cuja principal característica é confessar a sua própria e triste deficiência. Agora, irmãos, pensem um pouco sobre isso. Essa mensagem ela é totalmente contracultural. Ela é exatamente o oposto do que o mundo prega para nós todos os dias. O mundo diz que se você não tiver um bom emprego, status social, você não será tão feliz quanto poderia ser. Algumas seitas religiosas por aí chegam até a dizer que você não é abençoado por Deus se você não tem essas coisas. Já o sermão que Jesus pregou diz que o primeiro ponto de contato entre a nossa alma e Deus não é o que eu tenho, mas o que eu não tenho. E isso, irmãos, é um escândalo para o mundo. Eu já disse que a mensagem do Sermão do Monte é contracultural. E certa vez eu ouvi uma ilustração sobre isso que nos ajuda a entender melhor o que quer dizer isso, ser contracultural. A ilustração dizia que o choque que essa mensagem do Sermão do Monte causa é o mesmo causado quando você entra num supermercado com os preços, em que os preços estão todos trocados. Por exemplo, imagina você entrando no supermercado e o primeiro produto que você encontra é um pacote de bolacha, de biscoito recheado. E aí nesse pacote você olha o preço, está lá, R$ 599. Você já toma um susto. Como assim? Um pacote de 100 gramas de biscoito recheado por R$ 600? E aí você continua andando naquele supermercado e você vê uma bicicleta à venda. Quando você olha a bicicleta, na indicação de preço lá está R$ 1,99. É outro choque, porque como pode uma bicicleta custar apenas R$ 2? Então, irmãos, é mais ou menos isso que não só essa, mas todas as bem-aventuranças pregadas nesse Sermão do Monte causam, né, para aqueles que ainda não foram convertidos. Em resumo, irmãos, o que essa bem-aventurança nos ensina, então, é que a pobreza de espírito do publicano era melhor do que a plenitude de excelência externa do fariseu, naquela parábola famosa, conhecida por todos nós, do publicano e do fariseu. E a segunda questão que nós ficamos de responder é: mas por que Jesus colocou essa primeira bem-aventurança, ou melhor dizendo, por que Jesus colocou essa bem-aventurança no primeiro lugar do seu sermão? E existem, pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é que, se a gente imaginar uma escada, por exemplo, uma escada ela só é útil se o seu primeiro degrau
for o mais perto do solo possível, né? Pois, ao contrário, as pessoas com pouca experiência ou com poucas habilidades para escalar, por exemplo, não seriam capazes nunca de subir por ela. Se o Salvador tivesse dito assim, bem-aventurados ricos em graça, ele teria dito uma grande verdade, mas muito poucas pessoas poderiam extrair algum consolo dessa mensagem. O nosso instrutor divino, o nosso Salvador, começa pelo princípio, com o ABC da experiência cristã. Quando um homem ele é convertido, a primeira operação da graça de Deus dentro da sua alma é exatamente essa, dar-lhe a verdadeira pobreza ou sentido, né, a consciência de sua pobreza de espírito. Spurgeon, né, ressalta que essa primeira bem-aventurança evangélica ela desce ao nível exato onde a lei nos deixa. Nós já tivemos uma aula aqui na escola dominical sobre graça e lei, e lá nós vimos que um dos propósitos da lei para a humanidade caída é mostrar a nossa pobreza espiritual, é nos convencer dela. A lei não pode nunca enriquecer o homem, sob nenhum ponto de vista. O seu maior serviço, né, o serviço da lei, é arrancar-lhe sua riqueza imaginária de justiça própria. Calvino dizia que a lei é como um espelho que mostra todas as nossas imperfeições. Enfim, irmãos, a lei mostra o endividamento esmagador que nós temos para com Deus e que nós não temos condições alguma de pagar por ele. E a base bíblica para isso que eu estou dizendo no Novo Testamento vem principalmente do ensino do apóstolo Paulo. Ele é bastante claro a respeito disso. Em Romanos 3:20, por exemplo, ele diz que, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, né, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E em Romanos 5:20 ele diz mais ou menos na mesma ideia, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Continuando, irmãos, o segundo motivo para colocar primeiro essa bem-aventurança no seu sermão é porque ela é essencial para as características subsequentes. Ou seja, ela é um terreno sobre o qual todas as outras bem-aventuranças são produzidas. Nós sabemos que um homem sábio, ele jamais planejaria edificar as paredes da sua casa enquanto ele não cavou os alicerces. Assim, também, ninguém esperaria ver algumas das virtudes mais elevadas na vida cristã onde a pobreza de espírito está ausente. Spurgeon escreve algo muito interessante a esse respeito e eu gostaria de ler o que ele escreveu aos irmãos a partir de agora. Ele diz assim: nenhum homem se lamenta, ou seja, chora diante de Deus, a menos que seja pobre em espírito. Então ele está falando aqui da próxima bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram. Nem tampouco se volta manso para com os outros, se não tiver uma opinião humilde de si mesmo. Está falando sobre bem-aventurados os mansos, né? Depois ele continua: a fome e a sede de justiça não são possíveis para aqueles que têm uma alta opinião de sua própria excelência. E a misericórdia para com aqueles que ofendem é uma graça muito difícil para aqueles que são conscientes de sua própria, daqueles que não são conscientes de sua própria necessidade espiritual. Enfim, irmãos, o que Spurgeon está dizendo aqui é que a pobreza de espírito é o alicerce para as demais bem-aventuranças, pois o caráter descrito nessa primeira bem-aventurança é essencial para a produção daqueles que seguem depois. E, para terminar, eu gostaria de destacar que a primeira bem-aventurança, ainda que esteja colocada num ponto baixo e conveniente, né, para que todos possam ser consolados por ela, ela não é menos rica em bênção do que as demais. A mesma palavra bem-aventurados é utilizada tanto no princípio quanto no final dessa cadeia de bem-aventuranças. Os pobres de espírito, então, são abençoados tão certamente quanto os mansos e os pacificadores, que são as últimas virtudes que aparecem lá no Sermão das Bem-aventuranças. E para concluir, irmãos, que bênção maior você e eu teríamos colocado no lugar dessa?
Os pobres de espírito foram retirados de um lixão, como nós vimos, né, da pobreza, e colocados não entre jornais limpos, mas entre os príncipes do reino. Porque o texto diz, porque deles, os humildes de espírito, é o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.